Seria os modos de falhar, professor? Os critérios envolvidos nas questões dos Sim, modos de falha? sim, sim. Cite um ou dois aí para mim. Algum modo de falha ou algum critério? Algum critério. Ai, deixa eu pensar. Pensa um pouquinho aí. Alguém mais estava falando aí? Tá bem baixo, não tô ouvindo. Ô, professor, tresca seria um critério de falha? Tresca, sim, sim. É um dos critérios de falha, um pouquinho mais conservador, né? Mas eu acho que, pelo menos na minha cabeça, quando fala em critério de falha ou modo de falha, vem logo tensão de vomices. Eu não sei se na cabeça de vocês vem isso também. Mas assim, falou de falha, falou alguma coisa assim, eu lembro logo da tensão de vomices. Por quê? Porque é a que ficou mais na minha cabeça por ser a mais utilizada em softwares de simulação 3D. Tá bom? Então, como essa foi a que ficou, que eu uso mais no dia a dia, né, na vida assim de engenheiro mesmo, essa é a que alguém fala disso, vem logo na minha cabeça, né? Atenção de vomices, tá bom? A gente vai falar um pouquinho superficialmente, né, sobre todos os modos de falha, assim, só o nome, o que é que cada um busca atender e tal, mas hoje a gente vai focar, né, na atenção de vomices, que tem uma particularidade importante de ser relembrada, que não pode ser utilizada em qualquer caso. Né? A gente vai ver um pouquinho disso hoje, tá bom? E por que que a gente vai falar disso, né? Por que que eu vou falar dessa tensão hoje? Porque se você for olhar, né? Eu vou começar logo, o pessoal já está aqui. Deixa eu botar para gravar. E aí, o que acontece, né? Analisando os critérios de falha, a gente, inicialmente, um critério de falha, uma coisa tem que ficar bastante clara na cabeça da gente quando a gente vai pensar na falha de um material, certo? O que é isso? É como esse material é, certo? Existem diversas subdivisões para os mais diversos tipos de materiais, né? A gente pode analisar um material como plástico, cerâmico, é, metálico, compósito. A gente pode avaliar ele quanto a condutividade térmica, condutividade elétrica, se é condutor, se não é condutor. A gente pode avaliar se ele é uniforme, né? Isotrópico ou não isotrópico. Mas para o critério de falha, né? Para analisar os critérios de falha, a única coisa, a única não, a principal coisa que a gente tem que avaliar logo de cara é se o material é dúctil ou frágil. Né? Então a gente pode, na falha, né, dos materiais de engenharia, a gente pode classificar basicamente em uma falha dúctil ou uma falha frágil. E aí vem logo na nossa mente, né, essa imagenzinha aqui, né, de corpos de prova de tração. Né? As falhas, né, nos materiais dúcteis normalmente ocorrem por escoamento. Quando a gente fala escoamento, certo? Quer dizer que o material desliza, ele escoa um por cima do outro, como se o átomo ele tivesse escorregando um em cima do outro, ou seja, escoando mesmo, tá bom? E aí o que é que acontece? Só um minutinho, vocês estão vendo grande ou pequenininho aí o slide? Deixa eu tentar compartilhar O a tela slide aí. está normal, professor, tá grande. Tentar, se alguém tiver dificuldade de ver, eu posso botar aqui também. Pronto, acho que aí também
que não estava vendo direitinho, pode estar melhor agora. Bom, então é como se os átomos, né, estivessem realmente escoando, escorregando um por cima do outro. Por isso que a gente fala, né, que nos materiais dúcteis a falha ocorre por escoamento. Bom, já nos materiais frágeis, eles se rompem sem aviso prévio, ou seja, de forma brusca, de forma abrupta, né? Em geral devido a tensões normais. Tá bom? Logo aí, né, a gente consegue perceber claramente a diferença entre o material dúctil, né, por exemplo, uma liga de alumínio, e um material frágil, ferro fundido. Tá bom? Aqui a gente tem uma região de estricção. Deixa eu só uma coisa importante que eu não peguei ali. Pegar minha mesinha. Com a mesinha eu consigo escrever melhor para vocês aqui. Esse parafernália que a gente coloca aqui parece frescura, mas ajuda bastante na hora de estar dando aula. Tá passando com o mouse, é horrível. Só um segundinho. Aqui, achei. Perfeito. Então, o que é que acontece? Voltando aqui onde eu estava. A gente pode perceber aqui, ó, uma estricção, também chamado de empescoçamento aqui na peça, certo? Esse empescoçamento aqui na peça é o que dá a característica, né, de um material dúctil, porque antes dele se romper, né, ele ocorre nele uma deformação plástica, certo? Uma deformação plástica. E é pensando nisso aqui, pensando nesse escoamento, nessa deformação plástica, que a gente difere, né, os critérios de falha em critérios abordados para escoamento dúctil e para escoamento frágil, certo? Não só nisso, a gente vai ter mais um componente fundamental que eu vou falar daqui a pouquinho, que diferem, né, esses moldes de falha, porque em um dos critérios você analisa mais uma coisa e nos outros você analisa mais outra. Mas eu vou falar daqui a pouco. Já aqui você não percebe essa estricção, né? Esse empescoçamento, né? Ele é reto. Então ele rompe de maneira abrupta, né? De maneira rápida, certo? Sem aviso prévio. Bom, os materiais, né? Eles podem romper, né, suas ligações atômicas, eles podem falhar por romper essas ligações atômicas, né, e a tensão exigida para separar os átomos, né, é denominada de resistência teórica do material. Tá certo? Essa resistência teórica é uma resistência relativamente alta, né, só que ela não pode ser usada na prática, tá certo? A gente
pode demonstrar, né, que a resistência teórica é aproximadamente 1/3 do módulo de elasticidade longitudinal do material. Isso aqui vocês veem lá em resistência dos materiais, né? A demonstração que essa resistência teórica é mais ou menos 1/3. Contudo, né, entretanto aqui, a maioria dos materiais falha com um valor de tensão de aproximadamente 1/100º ou às vezes até 1/1000º dessa resistência teórica. Tá certo? E por que isso acontece? Alguém dá uma dica aí para mim? Alguém fala aí para mim por que isso acontece de não romper com a tensão teórica? Vamos lá, pessoal, vamos participando. Senão eu vou falar sozinho, eu vou gravar a aula e deixar aí. Estou até atrapalhando aqui, eu não encontrei ele pra cá. Eu não atrapalho. E aí, ninguém? Sei não, professor. Bom, você não vai poder utilizar, né, essa resistência teórica do material. Por quê? Porque a resistência teórica do material, ela não prevê nenhuma deformidade do material, nenhuma incrustação, nenhuma discordância, nenhuma pretensão residual, né? Por exemplo, encruamento, certo? Nada disso aqui ela é pensada, né, na resistência teórica do material. É uma resistência puramente do material. Então, se a gente tem aqui um exemplo, né, por exemplo, a resistência teórica do alumínio é aproximadamente 22 gigapascal, né? É uma resistência bem alta, né? Mas a resistência ao cisalhamento do alumínio é de aproximadamente 100 megapascal, certo? Isso daí é 0,45%, não é nem meio por cento da resistência teórica. Você vê que aqui eu estou em giga, né? Então eu estou em 10 a nona, né? Estou em 10 a nona aqui. Está travando essa porcaria. Por que essa porcaria está travando? Só um segundo. Então, estou aqui em 10 a nona, né? E quando eu vou para a resistência ao cisalhamento, eu caio para 10 a sexta. Aqui a gente está em 10 a nona. E aqui, aqui é giga, né? Gigapascal. Quando eu vou para MPa, eu estou a 10 a sexta. Certo? Claro que aqui está 22, em vez de cair 3 casas, como eu estou prevendo aqui, na verdade eu estou caindo 2 casas, né? 2 casas decimais. Não é tanto quanto 3 casas, mas ainda é bastante relevante, tá bom? Essa queda aqui. Certo? Tá dando algum probleminha aqui ainda nessa mesa. Não sei o que é. Depois eu vejo. Então, a gente tem 2 casas decimais, né, abaixo de resistência. Isso aqui é uma diferença bem significativa. Tá bom? Por quê? Porque a gente tem aqui, por exemplo, discordâncias em cunha, discordâncias em hélice. Além disso, discordâncias microestruturais
a gente ainda vai ter discordâncias macroestruturais, como, por exemplo, trincas, né? Que podem estar lá no material, tá certo? E podem ajudar a, na hora de um ensaio, por exemplo, de tração, reduzir mais ainda essa tensão ao cisalhamento do material. Tá bom? Partindo disso, né? Partindo desse conceito, a gente vai ver, né, que não é prático projetar equipamentos e estruturas com base em modelos atômicos, que é o que a gente tem na teoria máxima, né, nessa teoria de resistência teórica do material, certo? Essa teoria aqui, unificada, que vocês viram lá em resistência dos materiais, tá bom? Ou seja, quantificar a resistência dos materiais em termos de sua estrutura e suas propriedades atômicas, né, não é viável, não é interessante, principalmente para a gente que é engenheiro, certo? Talvez para um pessoal mais da física, mais da matemática e tal. Pessoal, não sei se vocês sabem, inclusive, eles fizeram uma das teorias para substituir o peso, né? O peso dos arquivos. Vocês sabem o que é o peso dos arquivos? Quando eu estou falando aqui peso dos arquivos, todo mundo sabe? Tá, lá de metrologia, né? Vocês não devem estar lembrados, mas lá de metrologia, vocês devem ter visto o sistema ASI, tá certo? O Sistema Internacional de Unidades. Existem diversos tipos de unidades, metro, segundo, peso, né, que é o quilo, e tem outras, né? Tem uma pé, tem a candela, tem várias outras, tá certo? Mas todos, com o passar dos anos, né, a gente tem tentado, no universo científico, retirar as unidades de coisas físicas, tá certo? Por exemplo, o metro, ele era uma barra física de platina que ficava lá esqueci o nome do lugar agora, mas é lá na França. Tem tipo um museu que fica todas essas coisas de metrologia, né? Se não todas, a grande maioria delas, desses instrumentos de metrologia. E não era viável você ter isso, por quê? Porque se deformasse um pouquinho, mesmo que milimetricamente, né? Você tinha uma barra de platina. Tranquilo, eu tô gravando, viu, André? Então eu vou em breve, espero que não mais tardar do que o fim de semana eu consiga postar essas aulas. Mas enfim, então o que é que acontece? Essa barra, né, quando está mais quente ela deforma um pouquinho, quando está mais fria ela deforma um pouco. Isso é milimétrico, né? Não chega a um decímetro, né? Não chega a um decímetro, que não chega a um centésimo, né? Que dirá um decímetro. Mas para cálculos muito precisos é ruim, certo? E dá diferença, pode fazer com que satélite saia da órbita e tal. Então, o que é que foi feito? Hoje em dia, a nossa medição de 1 metro, ela não se baseia em nada físico. Ela se baseia, por exemplo, na velocidade da luz por um determinado tempo. Então, se você consegue determinar o instante que a luz passou de um ponto a outro, né, em uma fração de 1 sobre 300 milhões de segundos, você tem o espaço percorrido de 1 metro, certo? E o que é que eu estou falando isso em relação ao peso dos arquivos, né, que eu estava falando? O peso dos arquivos está sendo, né, uma das últimas medidas que tinha um peso fixo, e esse é o peso dos arquivos, né? Ele fica lá também nesse instituto lá na França, esqueci o nome agora, mas ele ficava lá e está lá até hoje, né? Virou história, porque hoje em dia não é mais válido, né? A gente substituiu, da mesma forma que substituiu a barra de platina, substituiu esse peso dos arquivos, que ele media 1 quilo precisamente, né? Qual o problema disso, né? Às vezes ele perdia um pouquinho de massa por alguma coisa, né? Caía um pouquinho de massa, ou subia um pouquinho de massa
vou brincar aqui, né? Caía uma poeirinha em cima dele e ele aumentava a massa ou enferrujava. Claro que não enferrujava, né? Mas perdia um pouco de massa por qualquer erosão, qualquer processo de oxidação aí. E o que é que acontecia? Ele podia ficar mais leve ou mais pesado. Só que ele é 1 quilo. Se ele é 1 quilo, ele não pode estar errado. Então, quando ele fica mais leve ou mais pesado, todo mundo passa a ficar errado, mas ele está certo. Entendeu? E isso é um grande problema também. E aí substituíram isso, né? Hoje em dia, 1 quilo é o peso que contrapõe determinada corrente passado em um eletroímã. Simplificando bastante aqui, né? Você passa uma corrente controlada, né, em um eletroímã, faz uma força magnética de um lado da balança, do outro lado da balança, o que você coloca para contrabalancear essa força magnética é 1 quilo. Esse é o padrão hoje, né? Mas tentaram, inclusive, fazer uma bola, né, uma esfera de grafeno, né, colocando átomo por átomo praticamente nessa esfera, e daí você tinha, né, pelo número do Avogadro, 1 quilo certinho, né, já que você estava contando, entre aspas, né, a quantidade de átomos que tinha naquela esfera, você tinha exatamente 1 quilo, né? Só que aí por isso que eu estou falando, né, com projetar isso, né, esses equipamentos e estruturas com base em modelo atômico é bom para físico, para matemático, né? Isso aí é um exemplo de física, né, aplicada, você fazer uma esfera certinha pelo número de Avogadro, número do Avogadro, e você conseguir 1 quilo, né, precisamente. Mas para a gente aqui em engenharia, a gente não quer perder tempo fazendo isso, né? Então, por isso, quantificar a resistência dos materiais em termos de suas estruturas, né, e propriedades atômicas não é muito viável. A alternativa que a gente tem é adotar teorias de ruptura. Né? Então, o que a gente adota é teorias de ruptura. Essas teorias são baseadas em alguma coisa, né? Não vem do nada, obviamente, e são baseadas em ensaios experimentais. Tá bom? Normalmente, que ensaios são esses? Diversos, né? Ensaios de tração é o principal, né? Ensaios de compressão, aí tem ensaio de impacto, e diversos outros, dureza. Esses são os mais comuns, né? Ensaio de tração é normal, ensaio de compressão também é ensaio de compressão, ensaio de impacto a gente tem o Sharp e o ISOD, perdão. Dureza a gente tem Rockwell, Brinell, Vickers, né? Dentre outros aí que vocês já devem ter visto. Estou correto? Já viram isso em alguma disciplina? Vocês estão caindo meio hoje aí, tá meio todo mundo dormindo. Bom, enfim, esses ensaios, né, então vão gerar o quê? Vão gerar os critérios de falha, certo? Para estender os valores de resistência obtidos, né, ensaios uniaxiais ou estados multiaxiais. Ensaios uniaxiais, normalmente a gente está falando aí de tensão, né, você pode fazer um ensaio uniaxial. Dureza já é multiaxial, pelo menos um plano de dureza, enfim. Que existem na prática, né, das engenharias das estruturas, certo? O que é que a gente quer com isso, né? Então, quando uma força é aplicada em um sólido, né, ele muda seu formato, né, e suas dimensões, tá bom? É daí, inclusive, desse pensamento aqui de um sólido mudar seu formato, suas dimensões, que vem aquele número, né? Só me vem número na cabeça agora, não é bem número, né? Aquela constante de Poisson, né? Quando você muda
a forma, imagine um elástico sendo esticado, você estica ele, ele fica mais fino, né? Então, o coeficiente de Poisson, ele define quão mais fino um metal, um plástico, qualquer coisa que você esteja deformando, né, vai ficar. Tá certo? Enfim, então pode-se dizer que é realizado um trabalho no sólido, né? Trabalho esse que é proporcional à força de deformação, certo? O trabalho realizado por essa força aplicada é armazenado no sólido como energia de deformação. Então a gente tem a energia de deformação, que é a energia depositada em algum sólido, tá certo? Através de um trabalho realizado sobre ele. Ela pode não estar distribuída uniformemente ao longo de todo o sólido, né? Pode ser que tenha partes que estejam mais propensas a serem deformadas devido a diversos fatores. Diga, Lucas. Eu perdi um tempinho no deslocamento entre a aula e tal. Essa aula está sendo gravada? Tá, já estou gravando hoje. Só isso, obrigado. Valeu. Define-se, então, né, como energia de deformação específica, energia de deformação por unidade de volume, certo? Representado por O. Então, como você vai ter um sólido, né, uma, uma estrutura, não uma estrutura não, né, uma forma em 3 dimensões, né, você vai ter uma integral tripla, obviamente, de volume, onde a integração é realizada ao longo de todo o volume do sólido. Quando a gente realiza essa integral tripla, a gente vai perceber que a gente vai ter 2 casos, tá certo? Eu só achei essa imagem em inglês mesmo, mas serve para exemplificar aqui. Você vai estar aplicando as forças aqui, né? E parte dessa força vai causar, né, um estresse hidrostático, certo? Por que hidrostático? Porque imagine que você coloca esse cubo dentro de uma piscina, certo? Você coloca esse cubo dentro de uma piscina. Essa piscina vai exercer um tipo de força, né? E essa força é puramente de tensão, sem cisalhamento, tá bom? E a força que a piscina exerce, né, segundo Arquimedes, é uma força hidrostática, né? Conforme o volume deslocado pelo elemento, né, ele vai ter, né, o peso dele vai exercer uma força contrária de mesma intensidade, tá bom? Então, pelo princípio, né, de Arquimedes, a gente sabe que a gente só vai ter forças aqui, né, de tensão, sem nenhum cisalhamento, tá bom? Então, a gente vai ter esse tipo de força e o outro tipo de força, que é a força de distorção, que é a força realmente de cisalhamento do material, tá certo? E aí vem o outro motivo por qual, né, a gente diverge, né, os tipos de teoria aplicado a materiais dúcteis e materiais frágeis. Por quê? Em materiais dúcteis, tá certo? Essa parte aqui da tensão hidrostática não é relevante. Tá certo? Então, para materiais dúcteis, essa parte aqui, ó, em materiais dúcteis, vou botar essa parte mesmo, essa parte não é relevante. Tá bom? O que vai ser o principal, né, o criterioso, é essa distorção. Tá bom? Então, isso daqui é o fator de interesse. Tá bom? Esse é o fator que a gente vai se interessar em uma análise, tá certo? De materiais dúcteis. Já para materiais frágeis, tá certo? A gente tem que observar todas as duas partes. Tanto a compressão do material quanto o cisalhamento do material. Tá bom? E aí vem as diversas, né?
E acho que foi a Flávia que falou muito oportunamente aí, tem a teoria de... Repita aí para mim, Flávia, de novo. Até saiu da memória agora. Crivella não, é? Putz, saiu da memória. Teoria de Tresca, professor. Tresca. Então tem a teoria de Tresca, né? Que ela é um pouquinho mais conservadora, a gente vai ver um pouquinho na frente porque ela é um pouco mais conservadora, certo? Tem a teoria de Rankine, não é só em turbina que a gente vê isso, né? Em processo de máquinas, de turbinas a vapor que a gente vê isso, tem a teoria de Rankine, que essa daqui vou botar entre parênteses aqui, vou botar complicada, né? Porque você analisar por ela dá ela tem umas partes que não funcionam muito bem, ela pode dar um erro e levar seu material à ruptura, tá certo? A gente vai ter também, por exemplo, a de von Mises, que é a mais conhecida, e a que a gente vai inclusive utilizar hoje, só a critério de vocês relembrarem, né, como é que faz. Para materiais frágeis, aí quem quiser se aprofundar mais um pouquinho, vai ter a teoria de Mohr, né, e a de Mohr modificada. E a de Mohr modificada, certo? Basicamente são essas. Tem algumas outras, mas as mais utilizadas aí são essas, tá certo? Beleza. No caso do estado uniaxial de tensões, né, a energia de deformação específica vai ser igual à área sobre a curva do diagrama tensão-deformação. Certo? Bem fácil. Dessa forma, a energia de deformação específica pode ser escrita como tensão, né, vezes o epsilon, dividido por 2, aqui a energia de deformação, né, o de escoamento. Estou passando aqui rápido, porque isso vocês já devem ter visto, né? Ali para o caso unidimensional, no caso geral tridimensional, a gente pode expressar aquela mesma equação anterior para os três planos de tensões, né? X, Y e Z, tá certo? Junto com as tensões de cisalhamento, né? Aí a gente vai ter o XY, XZ e YZ, certo? Se o material ele for elástico, a energia de deformação pode ser completamente recuperada, obviamente, né? No caso plástico, aí já começa a complicar um pouquinho mais, tá bom? Agora eu vou passar uma parte bem rápida, porque eu uso esse slide também para a resistência dos materiais, mas só para vocês verem o que é que faz o software de análise de tensão, né? Um exemplo de CFD ou o próprio SolidWorks, eu uso mais até o SolidWorks. Então, um sistema de coordenadas paralelo às direções, né, das tensões principais, né, onde não existe um componente de cisalhamento, a gente vai ter só as tensões normais, certo? Com as tensões e as deformações relacionadas entre si, né, por meio de relações construtivas. Bom, não vou voltar também nisso aqui. Mas a gente consegue reescrever aquela equação 3, né, que é essa daqui de cima, né, com todas as deformações construtivas para cada epsilon, né, para cada plano de tensões, né. A gente pode escrever isso de maneira de matriz, tá certo? De maneira matricial. E aí, essa é aquela parte que eu falei para vocês da tensão hidrostática e aqui a tensão desviatória, certo? Então, só reescrevendo a tensão geral, compondo, né, ela pelos dois
pelas duas partes, né, que contribuem para a tensão total. E isso aqui também não vem ao caso. Aqui é só o componente de dilatação, tá? Não importa muito. É só a parte hidrostática, né, o comportamento. Isso aqui é o componente, né, se o material dilatar ou contrair, né? Aquela parte da hidrostática que eu falei para vocês, né? Na imagem está bem claro aqui, né? Ele pode tanto contrair como ele pode também expandir, né? Então, essa parte aqui tá aqui. Mas isso aqui, como eu falei para vocês, não é relevante, tá certo? Em materiais dúcteis. Certo? Como a gente vai estudar hoje, né? Um dos métodos, né, de análise de falha, que é para material dúctil, né? Que é o critério de von Mises. E aí, mais uma vez, volto a afirmar, se estiver utilizando SolidWorks, estiver dando lá, plotando bonitinho, análise de von Mises, e você está com material frágil, não é uma boa representação, certo? Então, se atentem a isso quando vocês vão fazer, tá certo? Análise de falha. Bom, porque muitas vezes é aquilo que a gente fala, né? Quando a pessoa, às vezes, o pessoal pergunta, professor, se já tem um software que faz pronto, para que apresentar, para que estudar isso aí? E eu, quando eu me formei, né, quando eu estava estudando, eu pensava a mesma coisa, para que estudar isso aí se o software já me dá os valores, né, calculados. Por motivo principal, né, que para uma pessoa, se eu der um software para calcular, por exemplo, para minha mãe, ela vai ver um desenho bonito e colorido. A gente vai até fazer uma análise bem simples aqui de uma simulação hoje, e você vai ver uma barra colorida. Para um engenheiro que entende o que é que está acontecendo ali, ele vai saber se aquilo está dentro do esperado, se está acontecendo alguma coisa muito anormal. Se está alguma coisa anormal, deixa eu ter um pouquinho mais. Se está dentro do esperado, era aquilo mesmo que eu esperava, deve estar certo. Então, alguma coisa muito estranha, deixa eu observar direito, deixa eu ver se é aquilo mesmo, tá bom? Então, para isso que a gente aprende, né? Para a gente saber o que é que está por trás do programa, tá bom? Então, substituindo essa energia fica aqui, né? Mas você pode... A gente vai simplificar isso aqui, que é a equação de von Mises, tá bom? Então, mais uma vez, colocando essa energia de distorção, né? Subtraindo cada uma das forças. Isso aqui também eu vou passar mais rápido. O que eu quero no final é isso aqui, certo? Então, posso escrever, né, essa energia de deformação em termos da tensão equivalente, né, denominada tensão de von Mises, certo? Ou tensão de von Mises aqui, certo? E essa equação aqui que o software usa é aqui que eu queria chegar. Ali é só o passo a passo. Vocês podem olhar, sei lá, no Beer Johnson, depois, o passo a passo mais criterioso. Mas eu queria chegar aqui, certo? Então, essa é a tensão de von Mises utilizada por trás daquele programa, tá certo? E ela pode ser definida, né, também em termos das tensões principais. Se a gente quiser calcular na mão, né, só para ver o contraponto, a gente tem aqui, né, as tensões principais, ó, tensão 1, tensão 2 e tensão 3, para calcular a tensão de von Mises, né? Essa que a gente utiliza aqui na energia de deformação. Tá bom? Se você quiser reescrever, né, em termos dos componentes de tensão, dá também. Certo? Aí você vai ter o componente XX, né, que é aquelas tensões normais de cisalhamento, né? XX, YY, ZZ, tá certo? A tensão de cisalhamento XY, YZ e XZ, certo? Então, utilizando essas tensões, né, esses componentes, aqueles componentes, né, do próprio
estado plano de tensões, né? Você tem aqui o estado plano de tensões, você tem a tensão aqui normal, né? E as tensõezinhas aqui de cisalhamento, ó. Então, com essas tensõezinhas aqui, claro que está bidimensional, né? Para tridimensional você vai ter os demais aí, né? Mas é pegando isso aqui mesmo que a gente vai utilizar e encontrar essa tensão de von Mises. Para que serve ela? Para eu conseguir encontrar aqui em cima, né, a energia de deformação. Para o estado plano de tensão bidimensional, tá certo? Ou seja, tensão em Z0, né, você vai contrair, né, essa fórmula aqui anterior, né, essa fórmula gigantona aqui, para essa, né, só com as tensões máximas, né, ou com as componentes, aí você pode utilizar essa aqui de baixo, a equação 15. Bom, aí você usa só o X, né, tensão em X, tensão em Y e o cisalhamento XY. Tranquilo até aí? Beleza, né? Bom, de acordo com a teoria da máxima energia de distorção, essa que eu disse que não é tão... Não, essa sim. Essa aqui é de von Mises. É a teoria do máximo critério de falha, que não é muito boa, né? É de Rankine. Ou também chamado critério de von Mises, né? Um sólido dúctil escoará quando a energia de deformação específica, né, de distorção atingir um valor crítico. Qual é o valor crítico? A tensão de escoamento, tá certo? Para aquele material. Para o estado de tensão uniaxial, né, o valor crítico da energia de distorção pode ser estimado com base no ensaio uniaxial. Que ensaio é esse? Ensaio de tração. Tá bom? No momento do escoamento, né, de um ensaio uniaxial, o estado de tensões em termos das tensões principais é dada por tensão 1 igual a tensão em Y, né? Aqui é a tensão de escoamento, e a tensão 2 e a tensão 3 é zero, né? Obviamente porque ele é uniaxial. Tá bom? Essa energia de distorção específica, né, associada ao escoamento, vai ser então dada pelaquela equação, né, que a gente viu lá. Note que a tensão de von Mises, né, nesse caso, virou tensão em Y, porque só tem ela. Né? Generalizando, né, para o caso multiaxial, de acordo com von Mises, o material escoará quando a minha energia, né, de deformação foi igual ou maior do que o valor crítico do material, né, que é a tensão de escoamento. Bom, aqui está a equação final, né, que o software usa, né, você pega o Solid lá, né, o Solid Kai, ele vai utilizar isso aqui, e está aqui a plotagem, né, inclusive dessa equação aqui, né, que é a tensão em Y. Você vai ter a região de segurança, né, em que você quer que seu material esteja. Se ele for para alguma tensão que rompa essa região de segurança, provavelmente ele vai escoar, né? Ele vai se romper, tá bom? Beleza. Só para vocês terem uma comparação, né, já que eu coloquei isso aqui, deixa eu colocar um quadrozinho aqui em branco. Só um segundo. Porque eu disse que a tensão máxima, né, a de Rankine não é tão boa. Vamos imaginar esse mesmo gráfico aqui, tá certo? Para uma tensão. Vou puxar ele aqui, ó.
Talvez não fique o gráfico mais bonito, mas eu espero que vocês entendam o conceito, tá bom? Vou aqui só um segundinho. Fiz alguma besteira. Acho que agora não vai mais me perturbar. Vou ver porque apagou aqui meu. Ah, tá, é porque voltou. Tá aqui. Então, voltando aqui, né? Perdão aí pelo... Pronto. Aqui. Então, se a gente pegar a tensão de von Mises, ou a tensão de Rankine, certo? A gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Você tem as máximas tensões. Vou botar de outra cor aqui. Vou botar de laranja. Se você pegar a tensão de von Mises, tá certo? Perdão. A tensão, novamente falei errado. A tensão de Rankine, você vai ter uma parte, uma plotagem de segurança, né? Você só seleciona as tensões máximas, né? Que você achou lá no seu plano de tensões e você vai ter uma região, né? De segurança mais ou menos assim, um quadrado. Certo? Não sei se vocês já viram isso aqui em alguma outra disciplina, ou se vocês se recordam de ter visto, mas você vai ter mais ou menos isso aqui. Se você for para o critério de Tresca, né? No critério de Tresca você vai ser um pouquinho mais conservador, né? E aí você vai ter mais ou menos, vou botar de azul, você vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Eita, errei, peraí. Um segundinho que errei. Você vai ter mais ou menos isso aqui. Por quê? Porque quando você for para esses quadrantes aqui que eu estou desenhando agora, ó, você vai ter a tensão negativa em Tresca, né? Com a positiva ele fica basicamente igual ao critério de Rankine, mas quando você vem para os quadrantes, né, de mais ou menos, né? Aqui você tem mais, né? Aí dá, aqui você tem menos, aí dá no mesmo, né? Mas quando você tem nos mais e menos aqui, aí você tira, né, uma tensão da outra e acaba ficando
dessa forma aqui. Já o de von Mises, que é o que está aí do lado, né? Você vai ter algo, e aí deixa eu pegar mais uma cor, vou botar de verde. Azul. Isso aqui vocês podem olhar depois para relembrar, tá certo? A intenção dessa aula de hoje nossa é essa mesmo. Você vai ter algo mais ou menos assim. Ele é um pouquinho menos conservador, tá certo? Mas ele fita muito bem com o que a gente tem na prática. A gente faz um ensaio de tração. Os ensaios caem mais ou menos aonde está aí. Vou botar uns pontos aqui, por exemplo, só para vocês verem, né? Só para a gente imaginar junto. De um ensaio, né? Ele teria pontos aqui, ó. Ponto aqui, ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Esses são tensões, né? Validadas em um ensaio, por exemplo, de tração, né? Deixa eu apagar aqui, na verdade. De tração sem romper, né? Porque ele estava seguro. Certo? Então você percebe o quê? Que nesse critério, tá certo? Essa parte aqui, ó, totalmente não necessário. Certo? E aí você tem uma distorção, né? Uma parte aqui do módulo de falha de Rankine que não é interessante, certo? O de 3, que é o de von Mises, é basicamente muito próximo, né? Inclusive a diferença dele, essas diferenças máximas aqui, ó, que a gente tem, vai ser de no máximo 15%. Bom, então não é uma diferença tão significativa assim. Bom, mais ou menos. Não é tão grande assim. E aí, né, vamos relembrar aqui um exercício, certo? Lá do Pierre Johnson, para a gente voltar à memória, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu durante resistência dos materiais. Vocês conseguem tirar 15 minutos aí para tentar fazer, ou a gente faz de cara e vocês tentam outro depois? O que é que vocês preferem? Pronto, então vamos lá. Então, a única força, né, horizontal P, de intensidade 670 newtons, aplicada na extremidade de alavanca, né, ABD, possui diâmetro de 30 milímetros, né, considerando que o material é aço, determine se haverá ruptura ou não nesse ponto H aqui, indicado na figura de acordo com o critério de von Mises, tá certo? Ele deu modo de elasticidade, limite de escoamento, coeficiente de Poisson. Esse coeficiente de Poisson, eu já falei para vocês o que é, né? Quanto o material deforma com determinada força. E aí vem essa imagem aqui, ó, no Pierre Johnson, que aí eu trouxe um pouquinho mais para a nossa realidade, né? Mas, por exemplo, quem faz essa ferramenta aqui, chave Allen, né? Todos vocês já devem ter visto alguma vez. Quem faz essa chave Allen aqui? Claro que ele tem que calcular, né, se ela vai deformar. E quantas vezes você não já comprou uma chave Allen dessa aqui, peba, ou as mais fininhas, né, e aí colocou em um parafuso mais apertado e ela empena e não volta mais, né, ela deforma e não volta mais. Então isso tem que ser calculado quando você compra uma de melhor qualidade, né. Ela realmente foi pensado nisso, foi feita uma análise como essa aqui,
né, para ver se ela ia aguentar ou não, né, os esforços necessários. Então, aqui, né, a solução, né, o sistema de força, né, de momento, você vai calcular as tensões, né, você vai pegar essa força que foi dada aqui, você vai jogar aqui no plano, né, imaginar um corte, aí você tem a distância, né, que é 460 milímetros, transforma em metro, aí você vai ter o torque e o momento, né, o momento é devido a essa distância vertical, e o torque é essa distância que a gente vai chamar de distância horizontal, né, para diferenciar, a gente vai ter tanto o torque e o momento aqui, causados por essa força P, nesse plano de tensão aqui, tá bom? E aqui a gente tem o nosso plano, né, unidimensional de tensão, tá bom? Vamos lá. Com a força P já colocada aqui, né, o momento, o momento vai querer tombar, né, a ferramenta para frente, e o torque vai querer torcer mesmo ela. Né? Aqui as tensões, tensão X, tensão Y e tensão de cisalhamento no ponto H, né? Usando a convenção de sinal mostrada, a gente vai determinar o sentido e o sinal, né, para cada um dos componentes. Né? E aí a gente tem tensão X é zero, a tensão Y vai ser o momento sobre o momento de inércia, né? E a tensão de cisalhamento, né, vai ser o torque, né, sobre o momento de rotação. Então, a gente vai ter aqui a tensão normal, né, 63,2 MPa, e a tensão cisalhante, né, de 58,1 MPa. Tá bom? Tranquilo até aí? Posso seguir? Aqui a gente tem o nosso plano de tensão, né, com as tensões de cisalhamento e as tensões normais, 63 em Y e 0 em X. Beleza? Aqui, para a gente lembrar, né, os momentos de inércia, né, e momento de rotação. Se a gente quiser, a gente pode calcular também o ângulo, né, de deformação para aquele quadrado, né, unidimensional. A gente tem um ângulo em que a força vai ser aplicada, né? Mas isso aqui a gente nem vai usar na tensão de von Mises, não. É só porque tinha lá no Bier-Johnson mesmo, tá certo? E a tensão máxima e tensão mínima. Essa sim, o critério de Rankine utiliza essa tensão máxima e mínima. Você puxa a máxima e a mínima lá, né? Dos dois lados e traça aquele retângulo que eu mostrei para vocês no slide passado, né? Retrasado, certo? Aí a gente vai achar uma tensão máxima de 97 MPa e uma tensão mínima de menos 34,5 MPa, certo? No final das contas, a gente tem aqui, ó, o plano inicial de tensões, né, e as tensões principais aqui, né, tensão máxima, tensão mínima, e a rotação, né, do elemento infinitesimal. Com isso, né, a gente pode utilizar a equação 14, né, lá do slide 14, que era para o estado plano de tensões bidimensional, ou seja, tensão em Z é zero, a tensão de von Mises foi dada lá por essa formulazinha aqui, né, tensão 1 e tensão 2, né, tensão ao quadrado, menos tensão 1 vezes tensão 2, mais a tensão 2 ao quadrado, e a gente vai chegar na tensão de von Mises de 118,6 MPa, tá certo? Ou, né, a gente pode fazer a mesma coisa com a equação 15, né, utilizando os componentes de tensão, né? Aí sim, você vai ter que utilizar tensão em X, né, tensão em Y. Aqui no caso a tensão em X, tensão em Y, né, na verdade é zero. Então fica tensão em X ao quadrado menos a tensão em Y. Tensão em Y ao quadrado menos a tensão em Y, né? Porque o X aqui é zero, morre aqui, morre ele aqui e morre ele aqui, certo? E 3 vezes, né, tem a tensão cisalhante ao quadrado. A gente vai achar exatamente a mesma coisa nas duas situações, certo? Então, utilizando a fórmula como a outra. Para que eu fiz isso tudo nessa aula? Né? Para a gente relembrar essas coisas, certo? Do critério de falhas. A gente vai ver que, apesar disso,
ser bem menor do que o critério lá do material, né? Material puramente dito, apesar dele ser bem menor, com a fadiga diminui mais ainda, certo? Mas o que eu quero começar a mostrar para vocês, né, é isso aqui sendo utilizado na prática, né? Você acha que eu vou calcular isso aqui tudo? Óbvio que não, né? Então, eu vou utilizar um software, né? Eu vou utilizar aqui o que eu tenho em mãos, que é o SolidWorks. E aí, para adiantar o lado, eu coloquei aqui o esqueminha já desenhado, né? Só para fazer análise. E aí, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó. A gente vem aqui, suplementos. Eu vou botar o Simulation aqui do SolidWorks. Quando ele quiser fazer um novo estudo, né? Análise estática, é isso mesmo que eu quero. Vou aplicar o material. E aí o material, eu já coloquei o material aqui personalizado com o módulo de elasticidade que foi dado no problema, né? 2,1 vezes 10 a 11, né? Ou 210 gigapascal. Coloquei o coeficiente de Poisson lá do problema também. E o limite de escoamento de 21 megapascal que foi dado lá também, tá bom? Vou aplicar isso. Então tá aplicado aqui, ó. Agora a peça 1 não é mais não definida, né? Agora ela é aço simples. Inclusive eu tenho que trocar essa zorra aqui do SolidWorks para inglês. Nunca utilizei, porque eu instalei recentemente, mas não utilizem o SolidWorks em português não, viu? Utilizem em inglês, porque as modificações vêm tudo em inglês. Apliquei o material, né? Então agora eu vou fixar. É uma geometria fixa. Vou fixar aqui embaixo. Vou aplicar a força, né? Eu não lembro mais qual era a força, mas eu vou dar uma olhadinha lá. Vou dar uma pesca aqui agora. É 670 newtons. 670 newtons. Então vou força, é uma força pura, simples. Eu vou colocar aqui. A força é de 670, não foi isso? 670 newtons. Cliquei errado, não. Ela não é assim, ela é lateral, então eu tenho que informar aqui ao Solid que não é direção, não é vertical, né? Direção que eu vou escolher. Clicar aqui. Vou colocar aqui. É isso mesmo. Eu acho que era o contrário, né? Era para lá. Então, beleza. Ok, é isso aqui mesmo. Ah, ficou 1 newton, né? Não, não é 1 newton. É 670 newtons. Beleza, 670, beleza, ok. A força aqui de menos 670, porque ficou ao contrário do que ele tomou, né? Com 0, não tem problema. Agora eu posso criar minha malha. Vou botar um pouquinho mais fino. Parâmetro da malha. Vou botar a malha padrão mesmo, triangular. Podia botar uma malha quadrada, né? Para ficar mais rápido, mas acho que não vai demorar muito, não. Já fez, não tá? Tá bem simples. E agora eu posso executar o estudo, né? Pronto, aí tá aí a diferença de você enxergar isso aqui como um desenhozinho bonito e colorido e você começar a ver, né, as coisas, né? Então vamos pegar a tensão de volume. Isso aqui a gente calculou a 10 milímetros do
da base, né? Então, obviamente, eu vou ter que utilizar 10 milímetros na base, né? Vou pegar uma sonda aqui. A gente achou quanto lá? Deixa eu ver quanto é que a gente achou. No final das contas, a gente achou uma tensão de vomices de 118,6 MPa, certo? 118,6 MPa. Já que já está em MPa, para facilitar vocês verem a comparação, né? Eu vou fechar aqui. Vou colocar já em MPa também. Acho que aqui, deixa eu relembrar, tá? Configurações. Posso exibir a máxima e a mínima, só para a gente ver. Pronto, assim tá melhor. Agora eu queria em MPa. Esqueci. Eu sei que dá para colocar em MPa, mas só não estou lembrando. Só em diagrama. Olha aqui em configurações. Talvez em editar definição. É aqui mesmo. 1 megapascal. Ok. Pronto. Então a máxima que achou aqui foi 162. Lá a gente achou 118, né? Obviamente porque aqui é a máxima, né? Então vamos pegar aqui a tensão mais ou menos aqui onde a gente pegou, né? Eu vou colocar aqui mais ou menos, será mais ou menos aqui, ó. Nesse caso aqui deu 116, tá vendo? 116,2 MPa. Eu tô aqui mais ou menos, talvez um pouquinho mais para baixo. 122, né? 116, 122. Logo, se eu pegasse o ponto exato aqui, obviamente não ia bater igual, tá bom? Porque tem alguns arredondamentos que o software faz, enfim. Mas você vê que tá dando, né, a mesma categoria de valor, né, a mesma deformação que foi encontrado lá no método de resolução na mão, né? Dúvidas, pessoal? Tem outros também que dá para ver aqui, ó. Se quiser colocar. Pra gente colocar também a tensão em Y, talvez ache. Tá vendo? 67 MPa. Para quem não tá lembrando, né? Tensão em Y aqui. A gente achou 63, tá vendo? Bem próximo também do que encontrou lá no software. Dúvidas? Pessoal, vamos participar um pouquinho? Já estamos acabando? Tá tranquilo, professor. Belezinha. Conseguiram relembrar aí das dores de cabeça lá de resistência dos materiais? A intenção era relembrar essas dores de cabeça hoje. É só revisar um pouco, né? Beleza. Então, qualquer coisa a gente dá uma pincelada novamente, mas é dar uma revisada geral. A gente não vai usar tantos aí não, mas para vocês saberem de onde saiu, tá bom? Deixa eu parar a gravação aqui.
Quando a gente vai falando das outras coisas, saber de onde saiu é importante.